sem corte. Liga filmador e desliga o holofote. Se quer me ouvir, permaneça no lugar. Verdades e mentiras, tenho muita pra contar. Doideira, fogueira cada noite pra aquecer o escuro da madruga que envolve o meu viver. Não sou você, também não sei se gostaria ser. Ficar trepado no muro, se escondendo do furo. A mim falta orgulho, papo de futuro é nóis. Salve, salve, manos e minas. Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, não sei se postarei ele no mesmo dia, mas é algo que eu achei interessante de compartilhar. É uma ideia que eu já tenho tido há um tempo. E, para falar a verdade, desde quando eu comecei a interagir um pouco mais com a questão de educação, principalmente a minha, que até então eu ignorava muito, né, meus conceitos sobre estudo, sobre leitura em geral. E até antes de eu pensar em criar esse canal, isso já me tocava muito na minha cabeça. O rap de alguma forma despertou esse senso crítico para questionar sobre o tema de hoje, como vocês já viram no vídeo, aí no título do vídeo. E eu resolvi trazer esse diálogo hoje para vocês, para que talvez inspire vocês a pensar sobre novos aspectos de pensamento que talvez não tinham chegado a vocês, mas isso começou a ser muito debatido atualmente, principalmente com as questões de novo governo e que provavelmente serão mais incisivas no ano que vem. E eu achei muito interessante falar sobre isso antes que isso estoure de uma forma muito psiquiátrica na sociedade, que é algo que provavelmente vai acontecer e que na verdade já está acontecendo com muita força. E o tema é sobre a doutrinação nas escolas, certo? É o tema que falaremos hoje aqui no Fala John. Eu vou expressar uma seriedade mais forte para falar sobre esse tema, porque é algo que eu tenho para compartilhar, não como ideia só minha, como opinião própria, mas como algo que precisa ser dito e precisa ser debatido com mais frequência. Esse diálogo tem que ser levado a todas as pessoas, independente de norma ou de classe, né? Apesar da elitização do conhecimento, mas a gente vai falar sobre isso também. A questão é: existe, na verdade, uma doutrinação nas escolas? Você foi doutrinado na sua escola? Existe uma corrente de pensamento doutrinador na escola? A resposta é sim, ela existe. E ela existe há muito tempo. Desde quando essa doutrinação existe? Para ser sincero com vocês, a doutrinação na escola existe desde quando a educação foi fundamentada como algo que ela poderia ser transformadora no indivíduo, como algo que ela poderia transformar o indivíduo para que ele suprisse algum papel. Nos princípios da reforma da educação, eu vou deixar um documentário para vocês aí no link, eu vou procurar, eu acabei de ver esse documentário, na verdade, no Curta, que trata sobre a revolução na escola. E é um documentário muito legal sobre isso. Então, na verdade, essas diretrizes de doutrinação na escola, na verdade, existe há muito tempo. Mas ela foi mais assídua, mais incisiva no momento em que se descobriu que a educação como uma base não só transformava a sociedade, mas transformava todos os indivíduos em si dentro daquilo. E numa corrente de poder, numa corrente totalmente elitista, se percebeu que a escola seria um grande domínio de indivíduo para que ele seguisse novas tendências, né? Algo que a religião já fazia há muito tempo, a escola poderia complementar um pouco mais, como deixar essa pessoa presa em certos vícios, em certas virtudes que ela dificilmente, quando adulto, conseguiria se libertar, porque aquilo virou nela uma forma, um aspecto de vida e um aspecto de pensamento. Essa doutrinação existe para suportar dentro da sociedade um esquema de camadas. A gente vive hoje no mundo e durante muito tempo uma questão de desigualdade e uma questão de poder que sempre definiu uma classe de pessoas que vive no topo e uma classe de pessoas que sustentam esse topo. Então, para um tipo de sociedade que se define entre classes, uma que produz e a outra que é produzida, e uma que colhe os frutos e a outra que produz os frutos, a gente tem correntes de pensamento que formam essas duas pessoas. Na verdade, quando você pensa que foi doutrinado, você vai dizer para si mesmo: será que eu fui realmente doutrinado? Sim, você foi, em ambos os aspectos. Na sociedade hoje, principalmente na questão de escola, na questão de ensino, a gente tem duas correntes de doutrinação. A corrente que fabrica o trabalhador e a corrente que fabrica o empresário, que fabrica o líder daquela empresa, e é isso. Uma empresa que fabrica uma escola, que fabrica os subordinados,
e uma escola que fabrica aquelas pessoas que vão impor as ordens que têm que ser seguidas à risca. E isso acontece muito e é muito fácil das pessoas ver. Você não precisa ser um crítico, né, um estudioso muito forte no caso, para descobrir que essa doutrinação é algo muito forte na sociedade, né? E ela acontece pelas duas camadas. Para você tirar a experiência é simples. É só você visitar ou lembrar de como era a sua escola pública, de como a educação e o ensino era importante para aqueles jovens ali e o como esse ensino, como o conhecimento é tratado nas escolas particulares. Então você cria de um lado uma classe de gente que obedece ordens e uma classe de gente que dá as ordens. E isso é muito distinto, isso é muito fácil, isso é muito esclarecedor quando você vê na prática isso acontecendo. Eu já fiz alguma coisa em algumas escolas, né, públicas e poucas vezes em escolas particulares, mas no contato que eu tive com as escolas particulares é fácil de ver que não existe uma competição e que, na verdade, essa meritocracia é só um papo idiota de pessoa que não entendeu como funciona uma sociedade desigual. E quando você chega nessas escolas particulares, que você vê os alunos incluídos no ensino, você vê os alunos que querem aprender, você vê os alunos que pensam em alguma coisa diferente, você vê alunos incluídos em questão de tratar robótica como uma espécie de conhecimento, uma espécie de forma de ciência ali, totalmente inteirado com muitos assuntos, você descobre que não existe uma competição intelectual entre as duas classes de pessoas. Existe, na verdade, uma divisão de seres que está sendo criadas para servir e a outras para dar a ordem a qual essas pessoas devem servir. É um ambiente triste, a doutrinação por parte dessas pessoas, mas quando você entende o jogo como um todo, você acaba ficando mais triste ainda. Você cria no ensino público pessoas que vão ser subordinadas para ser o funcionário do mês e ter a sua foto marcada ali e essa própria pessoa tratar isso como um mérito. E eu vou explicar para vocês mais ou menos quando isso acontece e como isso acontece. Dentro da escola pública, dentro do formato de ensino da escola pública, você tem uma massa de gente pobre que não acredita no ensino, que foi massacrada intelectualmente desde casa, porque os pais também não acreditam no ensino, porque os nossos exemplos de ensino não existem. Para a gente, para a classe, para minha mãe, para o meu pai, livro é uma eterna besteira que deve ser seguida a um ponto, a não ser que você precise fazer isso para arrumar um emprego melhor, certo? Tudo se baseia em força de trabalho, tudo se baseia em quanto você pode produzir, tudo se baseia em quanto você vale, qual o seu preço no mercado, o quão valorizado você é como um escravo vendido por um comércio que trafica gente até hoje, certo? E você descobre que essa classe mais pobre não tem na educação algo complementar para o conhecimento. Tem algo ali de que você precisa trabalhar porque você precisa sobreviver. E essa sobrevivência não vai estar ligada de nenhuma maneira com a educação de fato como ela deveria ser tratada. Quando você engessa a educação, você coloca pessoas fechadas dentro de uma sala. Quando você isola o pensamento crítico dessas pessoas, quando você mostra para elas o quão chato é o conhecimento, você cria uma massa de pessoas que nunca vai querer obter esse conhecimento. Porque deter conhecimento é a parcela de gente que vai mandar em você no futuro. Essas pessoas adoram conhecimento. Essas pessoas adoram livros, essas pessoas lotam instituições de ensino, essas pessoas lotam instituições filosóficas, científicas e literárias, para que uma outra camada de pessoas trabalhe para que seja possível a existência dessas outras pessoas que nunca vão colocar a mão na massa. Só você. É muito importante falar sobre essa doutrinação porque a forma de tirar e de quebrar essas correntes ideológicas vem das camadas mais margeadas de conhecimento. E eu falo isso por causa da literatura que eu tento fazer, né? Eu tento fazer isso de uma forma mais ampla. Por mais que isso tenha uma liberdade de mim, o que eu faço hoje com literatura, o que a literatura marginal faz, na verdade, não é ensinar, não é ser um professor, é revelar seres humanos. Essa é a verdade. Essa é a principal corrente que deve ser quebrada, primeiro. Essa é a primeira corrente que deve ser quebrada. Uma corrente de respeito, uma corrente humana, uma corrente de gente. E depois a gente fala sobre como a álgebra pode ser inserida no aspecto humano dessa pessoa. Depois a gente trata isso como história. Depois a gente vê o gosto que isso tem na prática. E é essa prática que é tirada do pobre desde quando ele começa numa instituição de ensino. Cadernos e cadernos insignificantes com temas idiotas, professores passando resposta na lousa porque sabe que aquilo é do governo, que o governo está inserindo aquelas coisas ali para formar uma
população e uma massa de gente que trabalha, mas não pensa. Uma massa de gente que acorda cedo, mas nunca acordou de verdade. Levanta cedo, mas nunca acordou de verdade. Certo? E quando se acordar, acorda muito tarde. E percebe que a vida inteira só passou levantando cedo. Certo? Quando você tem essa distribuição de gente e você percebe como a sociedade é uma máquina de moer gente, você começa a cair na real. Porque quando você vai tentar esse diálogo com as pessoas que estão na mesma camada que você, eles vão te tratar como louco. Porque é assim que eles foram ensinados a tratar qualquer pessoa que pense fora da caixa, como um louco. Qualquer professor de filosofia que tenha um aspecto de discussão diferente, com temáticas diferentes, ele vai ser tratado como louco nessa escola. E eu presenciei isso. Eu tratei esse cara como louco. Eu disse que ele era louco. Porque na minha cabeça, nada funcionava mais do que sair do ensino médio, colando o que eu podia, dormindo em sala de aula porque eu precisava trabalhar. Eu precisava ser a minha vida inteira um funcionário autoexemplar para que minha família me reconhecesse como um objeto de produção industrial e não como uma pessoa que pensa, não como uma pessoa que lê. Para o meu pai, até hoje, eu comprar livro é uma coisa insignificante, a não ser que eu estivesse lendo a Bíblia, como ele já olhou para minha prateleira e disse que aquilo lá era uma bobagem, que eu precisava ler a palavra do Senhor. Na verdade, isso é uma doutrinação de cabeça. Então, quando você se pergunta, as pessoas estão sendo doutrinadas na escola? Sim, essas pessoas estão sendo doutrinadas na escola. Existem duas correntes de doutrinação. Uma corrente de elite que doutrina seres humanos para pensarem que eles são melhores que os outros, e uma corrente de seres humanos ali para pensar que eles sempre serão menos do que aqueles outros. Sempre. E é sobre essa libertação que a gente tem que falar. E é isso que a gente fala quando fala de literatura. É isso que a gente fala quando está falando para as pessoas lerem, quando está mostrando a mágica da leitura para essas pessoas. É para que essas pessoas tenham contato com livros, mas esses livros tragam contato com a alma. Para que essas pessoas sintam que elas são, que é possível ela ser tudo que ela achou a vida inteira que ela nunca ia ser possível. É essa a intenção dessa porra toda. É essa. Quando a gente recita nós e eles dizem que tudo que a gente está fazendo, que essa linguagem coloquial não vale nada, eles sabem que cada vez que a gente quebrar uma corrente, a gente desfaz a casa que eles já montaram. Na cabeça de quem tem isso como poder, sabe que cada vez que você libera um escravo, ele tem menos uma pessoa para lavar a louça dele. É assim que pensam as pessoas ignorantes. Uma pessoa ignorante pensa que quanto mais pessoas tiver incluída dentro de uma engenharia, dentro de um arquiteto, não vai haver mais pedreiro. Uma pessoa que pensa que tem essa cabeça de escravidão ainda, sempre vai achar que uma pessoa formada não produz um pedreiro. E aí vai faltar pedreiro e só vai ter arquiteto. Essa é uma cabeça idiota de gente que pensa de uma forma escravista até hoje e põe pessoas num local de fala que não existe. Para essas pessoas nunca conversar, essas pessoas nunca falar e essas pessoas ser subordinadas a um pensamento que insiste até hoje em tornar pessoas escravas de ideias de outras pessoas que mandam nelas. A vida inteira. Cabisbaixo, respeitando, sim senhor, sim senhor, sim senhora, não senhor, não senhora. E é assim que a gente vive até hoje. Essa doutrinação existe. E ela está há muito tempo aqui. A gente não reconhece nada além disso. E a escola forma isso. Talvez até inconsciente. Os professores formados nessas escolas são pessoas que passaram por um ensino ruim, foram alunos ruins, formados em cursinhos, dentro de faculdade, instituídos, englobados, colocados dentro de quadrados para enquadrar outras pessoas. Então essa doutrinação acontece. Quantos professores revolucionários você teve na sua vida? E revolucionário que eu digo, esquece bandeira. Esquece qualquer tipo de bandeira ideológica. A revolução acontece numa mudança de aspecto de pensamento. Quando essa pessoa bota uma classe sentados todos em um círculo, isso é uma revolução. Quando você desfaz todos esses quadrados de pensamento de dentro da escola, você acaba desfazendo um monte de corrente, e isso é revolucionário. Não coloque a palavra revolução em bandeiras, coloque a palavra revolução em corações. Mudar pessoas, transformar pessoas, levar para dentro de crianças e adolescentes esse pensamento. Isso é revolucionário. Quando você ensina uma classe de crianças ali que todas as pessoas são iguais, independente de onde elas vieram, ou da cor da pele, ou das dificuldades que algumas crianças passam, você faz aquilo ser revolucionário. Isso é revolucionário. Esquece uma questão de ideologia. Esquece. As crianças são a base fundamental da sociedade depois. E quando você estimula essas crianças a ficar fechada num pensamento, quando você faz disso, crianças infelizes, você faz adultos infelizes que vão passar essa infelicidade para frente. E é por isso que essa porra desse círculo nunca cessa, nunca para. E é por isso que a gente está aqui até hoje, falando sobre tráfico de droga,
falando sobre prisão humana, prisão de ser, prisão de espírito. É isso, é totalmente sobre isso. O mundo conseguiu mercantilizar o conhecimento, transformar o que as pessoas pensavam de conhecimento numa forma totalmente idiota. Totalmente idiota. E até para os mais ricos isso. Porque se uma pessoa rica que ascende socialmente, ela tratar o conhecimento de uma forma mais clara, em um momento ela vai perceber de que tudo aquilo que ela foi ensinada para fazer a vida inteira, a subordinar outras pessoas, vai estar errado. Mas se ela tratar isso como um esquema de mercado, se ela tratar isso como um esquema capital, ela vai pensar que ela vai estudar para ser um chefe de uma empresa, onde vai ter outros funcionários que vão trabalhar a vida inteira para sustentar o teu iate no final de semana. Então, quando você quebra essas correntes dos ricos também, você tem uma consciência deles humana. Então, por isso que eu falo que eu sempre trato isso para as pessoas. A quebrar esses paradigmas, incluir esse paradigma, essa questão humana, esse pensamento humano de respeito, de igualdade em todas as camadas, faz quebrar o total todas as correntes que a gente criou. Certo? E isso é o importante de se discutir. A gente trata na escola, né, comum, da onde os pobres são criados, a gente tem o conhecimento como uma coisa muito chata, muito nada, cabeça presa, um local preso, né? E você se sente preso ali naquele lugar onde você quer sair, ninguém aguenta mais ficar na escola. A gente sente saudade da escola depois de muito tempo, quando pensa nos amigos, pensa no quanto a gente estava ali dentro, como se aqueles amigos fossem parceiros de cadeia que a gente deixou para trás e se perdeu no tempo. Mas a gente nunca pensa no ensino. Me dói hoje pensar que eu não tenho um professor que eu pense, puta, aquele professor mudou minha vida. Nenhum deles foi capaz de mudar minha vida. Nenhum deles conversava comigo. Nenhum deles me entendia. Nenhum deles me via. Ninguém se via. Ninguém via nada. E isso é triste. Então, quando você vai numa instituição onde você percebe essas correntes que ninguém está vendo, porque ninguém se mexe, né? Já diria Rosa Luxemburgo, né? Para sentir as correntes que te movem é só se mexer. Então, quando ninguém se mexe, você não sente as correntes que estão te prendendo. E é exatamente isso que acontece. Porque aquelas pessoas que estão ali têm na cabeça delas de que estudar, de que ter um conceito, de que ter educação não vai levá-las para futuro nenhum, porque o bairro, a família, ninguém é formado por educação. Ninguém ficou rico com educação. E tudo que importa aqui é riqueza. A gente trocou valores por preços, de etiqueta. E é essa merda que fizeram com o conhecimento. E essa merda também que fazem instituições de ensino, que fazem faculdades. As pessoas formadas intelectualmente mais acesas do que eu, não quer dizer que são mais inteligentes que eu ou que o catador de papelão que tem na minha rua. Porque a inteligência é tratada como algo tão idiota. Na verdade, as instituições são ascensões sociais dessas pessoas para elas acharem que elas são melhores do que um cara igual eu que fala nós, ou que erra, ou que não sabe quase nada sobre gramática, ou que erra um monte de palavra escrita, ou que escreve um monte de coisa errada. Eu sou infinitas vezes mais inferior do que um jovem que está se formando em letras hoje e que tem um conhecimento extenso sobre os períodos literários do Brasil. Porque a humanidade foi capaz de transformar isso numa ascensão de classe. Não é nem uma ascensão social como sociedade, é uma ascensão de classe. Pensar que você é mais porque você tem um certificado ali. Mas essas pessoas dentro dessa instituição de ensino, dentro dessas faculdades, também são instruídas ao mesmo modo que as escolas. Não formam indivíduos que pensam, indivíduos que interagem, indivíduos que estão ali. Não quer dizer que todos sejam assim, tá ok? Quer dizer que a sistemática é assim. E ela funciona na maioria das vezes. Se você está na faculdade agora, você sabe que grande parte da sua faculdade não tem um pensamento libertador de nada. Aquilo tá ali naquele momento, precisa ser feito daquele jeito. Você tá se fudendo aí porque você trabalha, tem que estudar e tem que concorrer contra alguém que não faz nada e tem 12 horas por dia livre para estudar, ter a cabeça fresca para fazer uma prova. E é sério que vocês estão chamando isso de igualdade? O mundo não pensa em como essa equidade precisa funcionar na prática. Quando a gente tem uma sociedade totalmente dividida, totalmente fudida, totalmente extremos, essa equidade tem que funcionar na prática, mas ela só funciona quando todas as pessoas ao redor dentro dessa sociedade perceber que todo mundo é igual. Quando se tem uma ideia de que a pessoa que está no extremo do capital de uma sociedade e uma pessoa que está lá no fundo do capital da sociedade, quando essas duas pessoas sabem que elas são iguais como seres humanos, você tem uma conversação sobre equidade. Enquanto isso não acontecer, você vai ter uma pessoa que quer que essas pessoas sejam ignoradas, quer que elas sejam ignorantes para que nunca lhe falte alguém para trabalhar. Porque sabe que uma pessoa que começa a conhecer as correntes,
começa a conhecer como o jogo funciona, vai querer se libertar daquilo de alguma forma, né? Então é como os pensamentos de dono de escravo funcionava na época antiga. Se você prender as correntes, você vai ter os escravos que vão querer se libertar, mas se você acorrentar a mente deles, o corpo automaticamente vai ser escravizado junto. E aí você vai ter escravos por mais tempo. E é isso que as pessoas pensaram na forma de educação. Hoje, a gente trata o conhecimento como uma forma muito babaca de conhecimento. A gente não toca, é tirado nossa sensação de tocar, de sentir as coisas, de perguntar. Tiram isso da criança muito cedo. Muita curiosidade da criança é abafada por coisa idiota, porque os adultos também são idiotas e foram crianças idiotizadas, entendeu? Elas foram ignorantes hoje porque elas foram ignoradas lá atrás. Essa ignorância que vive aqui hoje é fato de uma ignorância atrás. Quando você ignora uma criança lá atrás, você torna um adulto ignorante no futuro. Isso é básico. E a gente vai criar pessoas e camadas de pessoas que não se conhecem porque não se vê. E a gente trata isso. Se você está me assistindo agora e você fez sua faculdade, independente do que seja, quantas vezes você pensou que precisava estudar depois que você se formou? Se você nunca pensou em estudar depois que saiu da faculdade, quer dizer que você já encarou que o sistema, esse conhecimento que você imagina ser real, na verdade ele nem existe. Porque o conhecimento como base de sabedoria é uma montagem de fato. A gente nunca para de estudar. Se você pensou algum dia na sua vida que você precisa parar de estudar, você nunca nem começou a estudar. Você nem entendeu o que é estudar ainda. E é isso que foi tirado da gente. A gente tem hoje como muito chato decorar palavras e responder a resposta certa na prova. A gente ignorou Picasso de escola pública porque ele não entendia matemática e tratou esse moleque como um idiota a vida inteira. Eu vivenciei isso com outras pessoas, eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas que poderiam ser gênios hoje de artes que foram desanimadas porque eles não entendiam de outras coisas. A gente isola, monta um pacote, inclui crianças e adolescentes dentro desses pacotes e diz na cara deles que quando eles tirar uma nota ruim, eles são uns bosta, eles são uns merda, mano. E que eles vão estar jogados no mercado de trabalho, informal ou não, a vida inteira. E é uma máquina de moer gente que não para, porque a gente trata o conhecimento como algo muito chulo. Muito chulo. Conhecer é se questionar. O conhecimento está dentro da gente. Como a gente funciona. Como ser, como vida. Eu fiz isso com a poesia, mas não quer dizer que alguém não poderia fazer isso pichando muro. Desenhando no caderno. Quantos artistas foram desmotivados porque a própria família disse para ele que isso não ia levar a nada. Levar aonde? Você vai para onde, irmão? Levar o quê? Levar o quê? Que vida de levar? Você vai trabalhar a vida inteira para não fazer porra nenhuma, não viver metade do que alguém que tem 12 anos e tem o mundo e sabe que vai morrer com dinheiro? Minha mãe nunca foi em lugar nenhum, mano. Minha mãe nunca foi numa praia. Minha mãe nunca viajou. Não conhece nada. Viveu a vida inteira trabalhando, acreditando que a vida é isso. A vida inteira acreditando que a vida é isso. E me dói pensar que eu não vou poder fazer nada para que ela se liberte. Porque essa corrente já faz tanto parte dela que já está grudada nela. Não vai sair. Porque o que eu penso sobre liberdade é diferente do que ela encara como liberdade. Essa diferença de diálogo e de pensamento nosso institui isso muito forte. Entendeu? E é triste você ver isso, essa divisão de pessoas. E quanto mais divisão de pessoas, mais se tornam real tudo que a gente viu durante todo esse tempo no Brasil. Discussões, briga, morte, gente ignorante, insulto em rede social. Isso tudo porque a gente trata o conhecimento de uma forma muito superficial. Conhecimento significa olhar para dentro de si mesmo e perceber que você é uma parte tão minúscula de um universo tão grande. E cada vez que você se olhar no espelho e não se questionar de onde e como você veio, algo de muito errado está feito com você. Você foi sabotado a vida inteira para nunca se questionar de como o mundo funciona. Porque quando você começar a se questionar de como o mundo funciona, como você funciona, você vai começar a enxergar as correntes. E aí sim você vai entender como o mundo é difícil. Porque se trata de se importar. Se trata de ter empatia. É sobre isso que se importa. Esse é o importante. Empatia. E cada vez mais que a gente se dividir em pedaços, menos empatia a gente tem. Quanto tempo vai demorar para as pessoas perceber que coletivo vale bem mais do que competir, mano?
É isso. Só sou um semi-analfabeto, passado à risca do ensino médio, de todos os ensinos que eu tive. Sempre fui um mau aluno. E é isso. Mas eu encontrei a arte. Na arte eu encontrei uma forma de me expressar, uma forma de ver o conhecimento como um todo, de me apaixonar por isso. E o mundo precisa ser apaixonante para as outras pessoas, principalmente para as outras pessoas que estão em lugares totalmente cruéis, mano. É muito difícil falar de educação para uma criança que ainda tem fome. É muito difícil. Mas para que essa fome não exista mais, todas as pessoas têm que entender que educação é uma conciliação de seres. É algo que funciona para todos. Não é algo que aprisiona a todos, mas é algo que liberta a todos. E liberdade tem que funcionar para todos, porque se ela só funcionar para uma parte de pessoa, ela nunca vai ser liberdade, vai ser injustiça, sempre. Certo? Era o que eu tinha para falar sobre doutrinação. Espero que esse diálogo, como opinião minha, como forma de desabafo, formem outros pensamentos e que a gente possa sempre discutir sobre isso, certo? Muito obrigado para todo mundo, obrigado por quem me escutou, obrigado por quem está aqui desde o comecinho do canal. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Forte beijo, um forte abraço para todo mundo e a gente se encontra na próxima.